Vamos lá. Vocês estão me ouvindo limpinho, certinho, sem nenhuma interferência? Sim, eu sim. Então, ok. Vamos lá. Na última semana, a gente viu variedades linguísticas e morfologia. Se a gente for parar para observar a linha cronológica que a gente está tratando aqui, a gente entende o porquê que a gente estudou português a vida inteira. Eu provavelmente já comentei com vocês que a nossa disciplina aqui vai focar na nossa arte de comunicação, ou seja, a gente vai aprender, sim, a importância do português, da gramática, né, normativa, que a gente aprende na escola, mas a gente também vai entender a importância que tem essa nossa comunicação, nossa adaptação, digamos assim. E a outra semana também. Por quê? Porque a gente vai fazer uma construção temporal, digamos assim. Quando a gente viu semana passada morfologia, a gente começou falando sobre o estudo das palavras no campo da sua significação própria. Cada palavra tem uma significação, cada palavra a gente utiliza de um jeito, ela combina com uma outra palavra, ela faz o quê? Ela flexiona de alguma forma. Um exemplo, o artigo, ele sempre está ali preposicionado ao substantivo, porque ele vai definir esse substantivo, vai caracterizar ele, é a parte que vai dar mais importância a ele, para não ficar um substantivo solto. Por que a gente entende isso? Porque a gente precisa entender como que funciona o nosso sistema convencional de linguagem. Como que a gente aprende sobre o nosso sistema convencional de linguagem? Através da ortografia. O que é a ortografia? É o estudo correto, da escrita correta da nossa língua. É a parte que trata desde as letras do alfabeto, da acentuação, da divisão e da formulação do sentido das palavras na sua totalidade. Tem esse slide, vou até colocar em tela cheia, que eu vou deixar para vocês darem uma lida. Eu vou dar 3 minutinhos e eu vou pedir para que vocês leiam e anotem para mim as palavras que vocês acham que conhecem ou que vocês têm uma certa dúvida com o significado. Ok? 2, 3 minutinhos só para vocês darem uma lida. Anotem para mim as palavras aí em algum lugar. Coloquem o que vocês acham, qual que vocês acham que é o assunto central desse slide, desse fragmento de texto que está no slide. Professora, Oi. boa noite. Aqui, eu queria fazer uma pergunta. A sua matéria tem quantas avaliações? Que normalmente as matérias têm 3 a 4 avaliações. Talvez a sua seja diferente. São 2 atividades valendo ponto e uma avaliação. Então, são 2 trabalhos e uma avaliação. E Isso, uma prova. isso. Tá, show de bola. Obrigado. Vamos lá? Conseguiram ler esse fragmento de texto? Alguém para me falar algumas palavras que Professor, entendeu aí? eu estou lendo aqui, mas eu estou vendo um monte de coisa que
parece, não sei se é espanhol, não sei o que é, mas, por exemplo, vieram, estava sentado em para mim seria uma cadeira e não sei lá. Ah, vai anotando aí, Marcelo, as palavras que você acha que você conhece, o que Bem você acha vestido com um que colar de ouro, ou seja, um colar de ouro, imagine isso. Muito grande, eu não sei. Estou tentando entender isso aí, mas é muita coisa que sai do português, né? Teoricamente. É como hoje a gente vive, né, professor? Hoje você vai escrever no WhatsApp, você coloca VC é você, né? né? É muito assim, né? Então, eu não sei o que quer dizer isso tudo aí, mas tá bom. Vamos lá. Vou dar mais um tempinho para vocês. Vamos lá, então? Para quem conseguiu ler o fragmento, o que vocês acham que está falando nesse fragmento? Qual que é a ideia geral do fragmento total? O meu caiu aqui. Estou voltando. Professor, eu entendi muito pouco, mas eu entendi que o capitão estava com um colar no pescoço. Muito grande no pescoço. Mas o que mais você entendeu? Ele assinou com a mão para uma terra na terra. E depois o colar dizia. Nossa. Então, quando eles vieram, estavam assentados em uma cadeira, em uma alcalifa, não sei o que seria, alcatifa, Tá aos difícil pés, de compreender, né? Na totalidade. com um colar de ouro muito grande no pescoço, um deles pôs os olhos no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra o ouro. Também vi um castiçal de prata, aqui mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Mostraram um papagaio pardo e aqui o capital traz. Tomaram logo minha mão e acenaram pela terra como que havia. Se havia, depois do havia, está meio duvidoso. Mostraram um carneiro, fazer dele. Esse Manson também está meio duvidoso. Mostraram uma galinha. Quase, parece ser um quase, haviam medo dela e não queriam pôr a mão e depois a tomara como espantados. Parece ser mais ou menos isso. Vamos lá, deixa eu Pô, tu entendeu contextualizar. bem ainda.
Deixa eu contextualizar para vocês, para ficar mais fácil. Vocês conhecem a história dos portugueses chegando no Brasil, né? Eles vieram em navios bonitinhos. Alguém aqui já leu Camões? Fala sobre a chegada do pessoal às Índias. A história que se conta é que eles chegaram aqui, ficaram abismados com a beleza do povo brasileiro, dos índios, né? E aí eles quiseram fazer uma troca, digamos assim. O que esse fragmento faz? Se vocês não conhecem, essa carta de Pero Vaz de Caminha foi uma carta escrita em mais ou menos 1500 por Pero Vaz de Caminha. É o primeiro documento histórico que a gente tem falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. O que ele fez? Ele escreveu tudo que ele via Pero Vaz de Caminha. Sobre o microfone. Eu já fechei o microfone que estava aberto ali, mas foi antes. Continuando. O que ele escreveu? Ele escreveu sobre como ele via a questão dos índios, porque para os portugueses era uma coisa muito nova. Então, o que eles fizeram quando chegaram no Brasil? Tentaram chegar pelos navios, né? Tentaram parar os navios, atracar e entrar em terra, pisar em terra para ver como que era. Só que, ainda assim, hoje em dia a gente vê muita história de pessoas que chegam em tribos indígenas e eles atacam essas pessoas porque eles se sentem ameaçados. E o que os índios fizeram? Também se sentiram ameaçados. Então, eles lançavam flechas, lançavam pedras, eles atiravam coisas nos portugueses para que eles não entrassem na terra deles. E o que os portugueses tinham que os índios não tinham? Ouro, castiçal, espelhos, joias, roupas, navios, tudo era muito novo para os índios. Então, qual que foi a ideia dos portugueses? Eles tentaram fazer uma troca. Eles tentavam mostrar para os índios, tipo, olha, eu tenho um espelho. Você quer esse espelho? Apontavam para o espelho e apontavam para a terra. Se você me deixar pisar na sua terra, eu te dou o meu espelho. Por isso que esse texto, esse fragmento, fala sobre essa questão de castiçal. Por quê? Está falando sobre a história de um capitão que estava lá no navio, bonitinho, sentado na cadeira dele, e aí ele estava muito bem vestido, ele tinha um colar de ouro, ele tinha um castiçal perto dele. E aí o que ele ofereceu para os índios? Ele mostrava, olha, eu tenho ouro, eu tenho castiçal, me deixa pisar na sua terra. Ele tinha coisas de prata, e mesmo assim ele tentava fazer essa troca com os índios. Então, o que os índios acharam diferentes? Poxa, são coisas que a gente não tem, a gente precisa saber o que é. A gente é um povo curioso, o ser humano é um povo estritamente curioso. Tudo aquilo que não é do seu domínio, ele quer tocar, ele quer saber como funciona. Com os índios, naquela época, era a mesma coisa. Eles estavam tentando fazer esse tipo de troca. E aí, o que o capitão mostrou para eles? Olha, eu tenho um papagaio diferente aqui, olha, é um papagaio pardo. E aí, os índios ficavam abismados, eles tinham tantas coisas que eles não conheciam. Qual que era o intuito dos portugueses ali? Manter essa troca, manter essa diferença sempre ali. O que eu tenho de diferente eu posso te mostrar, desde que eu possa entrar na sua terra. Esse fragmento fala basicamente sobre isso, sobre essa troca que os capitães, e que o capitão em si, né, desse fragmento, queria fazer com os índios. Sempre uma troca de eu piso na sua terra e te dou o que eu tenho em mãos, mas você precisa autorizar isso. Era sempre uma via de mão dupla, digamos assim, né? Ou de uma mão só para os portugueses, porque eles queriam a terra, e os índios só queriam coisas pequenas, objetos. Esse fragmento tem algumas palavras que hoje a gente ainda mantém no nosso vocabulário, só que com a evolução da nossa língua, a grafia mudou. Não é escrita da mesma forma mais, mas o som é muito parecido. Como quando a gente vai falar capitão hoje, o acento circunflexo, né, o tiozinho, ele é um acento de nasalização. Então, observem, se a gente fala capitão com o dedo no nariz, apertando o nariz, sai o mesmo som, ou um som muito parecido. Capitão, capitão. Olha o som, ele é a mesma coisa. Antigamente, como a gente não tinha pontuação, não tinha o acento, o índice de nasalização, o que a gente fazia? A gente dobrava o A e colocava o M. Capitão, capitã. Olha o som, a nasalização é muito parecida. O ruma é a mesma coisa. Uma.
A gente só escreve de uma forma diferente hoje, com um colar. Olha aí como que tem o índice de nasalização no O do com. Hoje a gente fala com, mas se a gente aperta o nariz e fala co e com, fica a mesma coisa. Com. O som é muito parecido, na grande maioria das vezes é o mesmo. Por que eu trouxe esse fragmento para vocês? Para ficar mais fácil da gente entender que a nossa língua evoluiu. As palavras mudaram a grafia dentro de um contexto histórico. Claro que não foi de um dia para o outro. Diante de tanto uso, de tantas formas que a gente tem de falar na nossa linguagem, né, a gente vai readaptando, escrevendo de uma maneira mais fácil. Marcelo até falou que hoje a gente não escreve você numa mensagem do WhatsApp, a gente escreve VC. Por quê? O intuito é falar com a pessoa. A gente está numa época que a nossa mania, uma mania muito feia, é de sempre reduzir as palavras, e reduzindo para ficar mais fácil de mandar, mais fácil de digitar e de escrever. Por quê? Porque a nossa linguagem evoluiu e a tecnologia também fez isso hoje. A gente vai ver hoje, principalmente isso, como que essa evolução histórica, como que a evolução da nossa língua de algumas palavras mudaram ao longo do tempo e, de uma certa forma, às vezes a gente até tem um conhecimento básico, a gente lembra dessas palavras. Igual quando vocês leram aí para mim agora. Mostraram-lhes. Olha o som, é muito parecido. Capitão, uma. Às vezes, quando a gente vai falar assim, pega uma bolsa ali, a gente não fala pega uma bolsa ali. A gente fala muito rápido, pega uma bolsa ali. Tomaram, mostraram-lhes. Olha como as palavras ainda são usadas hoje, só que elas, nessa época desse fragmento, eram escritas de maneira diferente. A gente tem aí algumas palavras que as letras hoje em dia são trocadas, né? Espantados, a gente só usa M antes de P e B, então aí nesse caso seria espantados com N. Também tá sem acento. Viu, veio, do verbo ver, aí é viu, veio. A gente tem mesmo, o mesmo tem o E dobrado, porque quando a gente fala mesmo, parece que o som do E realmente dobrado. Só que na escrita, antigamente, eles dobravam também, porque a escrita era muito sonora. A gente tem também menção, quando ele fala aí, acenaram para a terra como os que haviam, esse ri é ali, como os que haviam ali. Mostraram-lhes um carneiro. Quando a gente fala, vou comprar um carro, a gente fala, vou comprar um carro. A gente fala muito rápido, vou comprar um carro. É só é curto. A sonorização mudou a forma que a gente tem de escrever hoje. Mostraram-lhe um carneiro e fizeram dele menção. Mostraram-lhe uma galinha. Mostraram-lhe uma galinha. Quase haviam medo dele, não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Olha como fica mais fácil a gente ver quando a gente tem esse entendimento. É um fragmento de um documento histórico que fala sobre a chegada dos portugueses nas nossas terras brasileiras e fala sobre essa troca que eles queriam fazer com os índios. Por que eu trouxe esse fragmento? Para a gente entender a evolução da nossa língua. Algumas dessas palavras não são mais escritas assim. Por que essas palavras não são... Ih, gente, meu computador está meio travado aqui. Melhorou. Por quê? Porque a nossa escrita, ainda assim, pelo fato histórico, ela sofre modificações. Lembra na última aula, quando a gente falou sobre variação histórica, diatópica? Por quê? Porque a nossa língua é uma língua extremamente viva, a gente está em constante evolução. Essas modificações não acontecem do dia para a noite, não acontecem do nada. Elas levam um tempo para acontecer. Às vezes, a gente percebe isso mais rápido na língua falada. Por quê? Porque a nossa língua falada, lembra, é uma língua muito espontânea, a gente solta ela muito fácil. A gente não precisa de uma padronização específica. Então, dependendo da variação que as palavras têm, ela é escrita de uma forma e vista de uma forma na língua falada, e na língua escrita é tratada de uma outra maneira. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Para a gente entender que na língua falada a gente sempre tem os fatores que vão permear ali, vão trazer um significado, vão trazer um sentido maior. Lembra quando a gente viu variações? Que eu falei que as variações geográficas
são aquelas que ocorrem porque nós temos um país muito extenso, são povos diferentes habitando regiões diferentes, e cada região tem uma palavra para designar uma mesma coisa que numa outra região é uma outra palavra, tipo macaxeira, mandioca, aipim. Os três nomes designam o mesmo alimento, a mesma raiz. A evolução da nossa língua traz isso para a gente. A nossa língua falada, ela muda mais fácil. Por quê? Ela tem influência desses fatores de variações, ela tem a questão de jogo fisionômico. O que é isso? A gente pode inferir gesto, gíria, feição, tom de voz. Por isso ela é mais dinâmica. E aí ela não consegue priorizar sozinha as regras da norma culta. Por quê? Onde que a gente vê essas regras? Na língua escrita. Essas normas, elas demoram muito tempo para ser convencionadas. Por quê? Porque elas precisam seguir um padrão. Elas são acordadas por um grupo de especialistas, pessoas da academia, da nossa língua, né? E eles fazem um acordo. E aí sim eles aceitam se eles vão tentar empregar isso na oralidade antes de passar isso para uma gramática propriamente dita, para ficar mais fácil da gente aprender ou da gente entender. Por que a gente fala sobre essa evolução? Por que a gente precisa saber essa diferenciação entre língua falada e língua escrita? Porque a nossa língua falada é uma língua de domínio total, né? A gente aprende desde criança, a gente nunca aprende a conjugar um verbo com 2 anos, mas a gente aprende a falar a 1 ano, 2 anos. Oi, tudo bem? Como vai? Bom dia. São coisas simples do nosso dia a dia, é um aperfeiçoamento corriqueiro, acontece com todo mundo. Por que a língua escrita demora mais para evoluir? Porque ela precisa seguir esse padrão de normas, de regras, precisa ser convencionada. Nenhuma regra da nossa língua surgiu da noite para o dia. Ninguém escreveu um livro e falou assim, olha, amanhã esse livro vai entrar em vigor na escola. Não, demoraram muito tempo. O acordo ortográfico que a gente tem hoje é um acordo que ocorreu e ele foi aceito em 1911 lá em Portugal. Só que ele só chegou no Brasil em 1940. Foram mais de 30 anos de espaçamento entre ele ser aceito e ele ser imposto. Desde que ele chegou no Brasil em 43, ele sofreu algumas tentativas de ser uniformizado, de ser ensinado nas escolas, principalmente pelos países lusófonos, os países que dominam a língua portuguesa. De 1911 até 1943, a gente já teve um gap muito grande. Só que ele chegou aqui no Brasil em 43, e em 1990 ele foi aceito por todos os países que falam a língua portuguesa. No Brasil, ele só foi implementado, digamos assim, em 2009. Qual que era o objetivo dessa uniformização da língua? É criar uma homogeneização, para que a gente pudesse trocar informações, manter uma comunicação em qualquer país que domina a língua portuguesa. A gente tem, sim, terminologias que são diferentes, mas a função básica do acordo ortográfico é a mesma para ambos os países. Em 1911, ele foi acordado lá em Portugal, lembram? Ele foi implementado aqui no Brasil em 1990, ele foi aceito aqui, né? O pessoal falou, beleza, vamos colocar isso em vigor. Em 2009, o pessoal conseguiu passar isso para as escolas. O que a gente tem? Eu tenho 26 anos, eu fui alfabetizada no antigo acordo ortográfico. Quando chegou em 2009, a minha cabeça bugou totalmente. Eu não tinha como dominar mais o uso da minha língua porque mudou. E o que aconteceu na minha época? Os professores não tiveram o cuidado de passar isso para crianças de 4ª série, que eles aprenderiam de uma nova forma. Literalmente surgiu da noite para o dia. Hoje, enquanto professora, eu entendo que isso deveria ser um trabalho que deveria ter acontecido durante um período. Não seria mais uma coisa de chegar na sala e falar assim, olha, não tem trema mais, para de colocar trema nas palavras. Poxa, a gente estava na 4ª série, a gente já tinha o costume de escrever algumas palavras, de manter algumas pontuações. Isso começou a causar muita confusão na vida acadêmica das crianças, dos adolescentes aqui no Brasil. Então, o que fizeram? A academia pensou e organizou, formalizou para que a partir de 2013, essa nova gramática, esse novo acordo fosse ensinado de uma maneira gradativa na escola. Ele só poderia ser cobrado com exclusividade
a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Então, a gente teve um tempo para aprender tudo isso. Observem que uma criança aprende a falar por repetição, concordam comigo? A gente fala o tempo inteiro, mamãe, 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 até a criança falar. O que a criança aprende a falar primeiro? Papai, boneca, mesmo que a gente não fale tanto na cabeça dela. Por quê? O nosso cérebro, ele trabalha numa construção. Por que na escola a gente aprende vogal, aprende consoante, aprende o som do consoante com a vogal, depois a gente forma palavras com essas junções, e aí chega no final do ensino médio, a gente termina a nossa grade com um texto dissertativo argumentativo na prova do Enem, ou em algum outro vestibular. Porque é uma construção. O nosso cérebro, ele só trabalha projetado nessa construção. A nossa linguagem, mesmo que seja iminente, seja uma coisa natural, ela precisa manter um ordenamento, precisa fazer um sentido. Na nossa língua escrita, esse sentido ele só teve essa mudança entre 2013 e 2016, mas isso já acarretou uma grande dificuldade para as crianças que já estavam sendo alfabetizadas antes. Por que a gente mantém ainda hoje o ensino da gramática, o ensino desse padrão, digamos assim, normativo? E a gente precisa entender esse sistema que a gente tem de representação gráfica, de sinais sonoros. A gente precisa ter uma escrita totalmente regulamentada. Porque se a gente for apenas aceitando as evoluções, vai chegar numa hora que a gente não vai ter mais um domínio da nossa língua. Por que a gente aprendeu a ler aquele dicionário Luft azulzinho? Lembram que a gente ganhava na escola que às vezes vinha sem capa, faltando página, vinha toda rabiscada? Por que ainda a gente aprende a ler o dicionário? Porque a gente precisa padronizar a nossa língua. O que é essa padronização? É uma forma que a gente tem de manter a nossa língua dentro de umas redomas, de uma rédea, para que ela não fuja do comum, para que ela ainda seja de um acesso universal na nossa língua. Onde que a gente aprende a ler, a escrever bem, a procurar no dicionário, a manter essa organização, essa gramática bonitinha? Nos nossos estudos de língua portuguesa. A gente tem a morfologia, que é o estudo da estrutura da frase, né? Fala da formação e da classificação das palavras. A gente tem a fonologia, que é a parte do sistema sonoro, de tudo que sai pelo nosso aparelho fonador e emite um som. A gente tem a etimologia, que é a área que estuda a origem histórica da palavra. A gente tem a sintaxe, que estuda o conjunto total. Não está no slide, mas a gente vai aprender um dos nossos últimos tópicos. E a gente tem a semântica e a estilística, que tratam do sentido, de como esse texto é visto em sociedade. Por que a gente segue esse caminho lógico? Para a gente entender que essa padronização é extremamente necessária, para que a nossa língua não fuja do nosso domínio e não fuja do comum. Eu tenho 2 minutos para terminar esse tópico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, porque aí daqui a 2 minutos, 3, a gente volta e já volta no próximo tópico, ok? Tudo bem para vocês? Anotem as dúvidas para você, ou quem quiser fazer agora em menos de 1 minuto. Tem alguém que tem alguma dúvida? Ok. Eu vou fechar aqui, eu vou mandar o link novo para vocês agora, ok? Me deem 3 minutinhos para a gente voltar. Espera aí, galerinha.